Olá, meu nome é Daniela e meu grupo é composto por eu, Daniela Ribeiro, Jonas Ribeiro, Marcelo de Souza e Nájila Kailane. Bem, hoje iremos apresentar o nosso seminário com o tema Eletricidade Estática, uma visão geral. Bem, mas o que é a eletricidade estática? É o fenômeno elétrico por o acúmulo de cargas devido ao seu atrito. E a causa? Ela surge durante o contato entre materiais, gerando a diferença de potencial. A eletricidade estática, ela pode ser observada em diferentes situações do cotidiano, tais como choque elétrico, que sentimos ao tocar num objeto ou em uma pessoa, depois de caminhar sobre um tapete ou superfície seca, arrepios do cabelo, quando a eletricidade estática faz com que as cargas elétricas no nosso cabelo se afaste, causando a aparência de cabelo em pé. Ao retirar as roupas de lã de uma máquina de secar, que podem gerar cargas estáticas no tecido. Os relâmpagos também são um exemplo de eletricidade estática, que ocorre quando a carga elétrica estática é liberada entre a atmosfera e a superfície terrestre. A eletricidade estática é utilizada em diversos setores industriais também, como a impressão, o revestimento, limpeza e separação de materiais. Forma de eletrização. O atrito é uma forma de eletrização. Por exemplo, quando dois objetos de carga total neutras se chocam a partir de um atrito, os elétrons eles podem transitar entre eles de forma que apresentam uma modificação na composição eletrostática. Um exemplo nesse experimento ao lado ilustra o processo de eletrização por atrito, onde um bastão de vidro ele é esfregado em um pedaço de seda, resultando na transferência de elétrons da seda para o vidro. O bastão de vidro ele se torna positivamente carregado, já a seda ela se torna negativamente carregada. Dando continuidade, falaremos agora sobre a questão do contato e da troca ali de elétrons. Quando dois objetos que são condutores, se tocam ali um com o outro, eles fazem o processo ali de mover elétrons entre eles. E aí ocorre o seguinte: se um objeto perde elétrons, ele fica positivamente carregado. E se ele ganha elétrons, ele fica negativamente carregado. Tendo ali esse contato direto, permite que ocorra uma transferência de carga elétrica entre os objetos. Como vocês podem ver na imagem, tem dois objetos que estão se tocando, e aí está ocorrendo a passagem de elétrons de um corpo neutro para um corpo carregado. Analisando essa imagem, a gente pode ver especificamente a questão da troca de elétrons. Quando esses dois corpos entram em contato, a gente tem aí uma indução eletromagnética. Mas primeiro, o que é uma indução eletromagnética? Bom, é um fenômeno, fundamentado e descrito pela lei de Michael Faraday. Essa lei, ela estabelece ali um tipo de corrente elétrica que pode ser induzida em um circuito, que fica por meio de variações do fluxo magnético. Sendo então, esse processo a base de uma operação para, por exemplo, geradores, os geradores elétricos, e alguns transformadores também. Então, só para exemplificar, quando dois corpos entram em contato ali, ocorre a troca, e também eles são conhecidos como o processo de eletrização por contato, que é justamente se um corpo é carregado eletricamente, pode ser tipo positivamente ou negativamente, ele logo se transformará. Ambos ali, os corpos terão
cargas elétricas diferentes, mesmo sendo um corpo neutro e o outro positivo ou negativo. Enfim, todos os dois ali que tiverem um contato, ou os dois ou mais, poderão e terão cargas elétricas diferentes. Só para complementar, a gente também tem a indução sendo a aproximação dos objetos de carga elétrica que permite a polarização das cargas, né, em objetos que estão neutros, e com isso ali ocorre a alteração do equilíbrio. Vocês podem notar que na imagem ao lado está literalmente ocorrendo isso, a questão da mudança, né, fazendo a polarização das cargas nesses objetos. Falando agora sobre a diferença de potencial na eletricidade estática. Bom, o que é essa diferença de potencial na eletricidade estática? Ela é conhecida também como tensão elétrica e é usada ali na medida de energia potencial por unidades de cargas e um campo eletromagnético. Tem outros contextos também que ela é eletricidade estática, que é a diferença potencial frequente ali responsável pelos fenômenos observados. Ocorre também o processo de relação, né, que é a acumulação das cargas ali durante o atrito, que cria uma diferença de potencial no objeto, e essa diferença de potencial é o impulso ali por trás das cargas elétricas na eletricidade estática. Na eletricidade estática, como falado anteriormente, essa diferença de potencial ela se dá justamente à fricção ou contato, né, com outros materiais. E esse desequilíbrio de cargas cria uma força ali elétrica potencial que se manifesta em faíscas e cria ali uma atração entre objetos e outros fenômenos elétricos. A diferença de potencial também é uma medida crucial para compreender e explicar alguns comportamentos das cargas elétricas em situações principalmente de eletricidade estática. Bom, falando um pouco sobre o processo da descarga na eletricidade estática, ela ocorre quando o objeto eletricamente carregado entra em contato com outro objeto ou condutor. Elétrons fluem equilibrando as cargas e reduzindo a diferença de potencial. Na aplicação, em aplicações práticas, pode ser observado nas indústrias, no uso de fabricação de produtos eletrônicos e na medicina, na aplicação em equipamentos médicos sensíveis, que temos como, por exemplo, a ressonância magnética. Já no aterramento e prevenção, o aterramento é um método que conecta objetos ao condutor que vai até a Terra, e o propósito do mesmo é garantir um caminho seguro para a dissipação de cargas elétricas. Bom, agora vamos para a parte dos simuladores. Eu separei 3 simuladores para mostrar para vocês. O primeiro fala sobre eletrificação por atrito. Resumindo, eu vou pegar o balão e vou passar no gato. Vou eletrificar. E depois disso eu vou adicioná-lo na parede. E ele vai ficar na parede. Com o tempo ele vai acabar descendo, como vocês vão ver em alguns segundos. Bom, o principal ponto é por que ele fica colado na parede. Quando você eletrifica o balão, ele adquire naturalmente uma carga elétrica. A parede tem carga neutra, como vocês podem ver ali. E de acordo com a lei de Coulomb, cargas elétricas de sinais opostos se atraem. O balão eletrificado, ao estar carregado, cria um campo elétrico ao seu redor, atraindo a parede neutra devido à interação entre as cargas elétricas. Bom, agora vamos para o segundo simulador. Esse segundo simulador ele fala sobre a indução eletrostática, mais especificamente do ponto de vista da ligação metálica. Lembrando que na ligação metálica os elétrons eles vão ficar assim livres, vamos dizer assim. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa placa só com carregada, no caso, com carga positiva, e vou aproximar. E naturalmente eu vou ter esses elétrons da placa metálica sendo atraídos por meio dessa indução. E eu posso fazer a mesma coisa no sentido oposto. Então eu posso colocar agora nessa primeira placa cargas negativas, e essas cargas negativas naturalmente vão repelir os elétrons da placa metálica.
traz uma questão muito simples, vamos dizer assim. Ele pergunta: e se a molécula de água tiver uma estrutura reta? Sabemos que a molécula de água não tem uma estrutura reta. Ela tem ali entre as moléculas de oxigênio e hidrogênio, devido a essa estrutura desequilibrada da molécula de água, o lado do oxigênio possui menos eletricidade e o lado do hidrogênio possui mais eletricidade. Um ponto interessante desse simulador é que você pode fazer aqui, isso também dá para fazer em um experimento, mas aqui você simula esse experimento, que você adiciona aqui uma carga positiva, e essa carga positiva vai atrair a parte negativa da molécula de água. E a mesma coisa ocorre quando você inverte. Quando você coloca aqui uma carga negativa, perceba que vai girar aqui as moléculas, e agora essa carga negativa está atraindo a carga positiva da molécula de água. Se a molécula de água tiver uma estrutura reta, essa atração não ocorreria. No caso aqui, seria esta situação aqui. Então a água cairia reta sempre. E perceba que aqui tem esse desvio.